Olá, pessoal, tudo bem? Bom, nesse ponto vocês já têm um conhecimento assim das técnicas para produzir pães. Mas aí vem a coisa mais importante, é você juntar esse monte de pães que vocês já sabem fazer e planejar uma produção. Não adianta nada você saber fazer um pão se você não sabe planejar como fazer esta produção, né? 2, 3 pães, se você for bater 2, 3 massas, ainda mais o microempreendedor individual que às vezes não tem ninguém para ajudar, fica complicado. Tá? Então eu vou procurar nessa aula colocar para vocês tudo que eu tenho de experiência numa produção, porque eu produzo sozinho, pessoal, e às vezes umas quantidades elevadas. Tá? Bater 4 massas num dia é difícil, 5 massas mais difícil ainda. Né? Tem dia que eu começo 4 da manhã, vou acabar 8 da noite, sem parar. Né? Quando eu tenho alguém me ajudando aqui, fica mais fácil um pouquinho. Tá? Porque você tem que coordenar a maceira com a fermentação, com o assamento, né? E massas de diferentes tempos de fermentação. Isso é um pouquinho complicado. Mas eu espero poder ajudar vocês nessa tarefa, ok? Eu sugiro vocês sempre começarem fazendo uma massa só. Meio quilinho, aquela minha velha sugestão, até você ficar 100% ok naquele pão. Né? E aí começa a fazer um pão que você saiba bem com outro que você saiba bem. 2 tipos diferentes, 2 massas diferentes. E aí você vai pegando assim a sua autonomia para poder fazer uma produção maior. Então vamos lá, pessoal. Eu tracei aqui um quadrinho maluco, né? Então é o padeiro planner, né? Vocês já estão nesse estágio que sabem assim os pães, fazer os pães, mas precisam um pouquinho de dica para planejar uma produção. Como que tudo começa? Com os pedidos, pedidos. Né? Eu botei as letrinhas aqui para me auxiliar, porque eu não tenho cabeça para gravar isso tudo, né? Então vamos lá. Recebeu o pedido do cliente. Oh, que bom! 2 pedidos, oh, que bom, mas diferente. 3, oh, que bom. 4, é o caos. Como organizar isso? Né? Recebeu o pedido? Ok. Então vamos lá. Cálculo da produção. Que é bom que eu possa pagar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular quanto que eu vou precisar de cada ingrediente. Aqui, para isso, eu preciso do quê? Da ficha técnica. Eu faço as continhas, né? E calculo a produção, né, de cada pedido. O que é isso? Eu pego, tem 2 pedidos do mesmo produto, então eu tenho que somar e falar, ó, é tanto de pão, vamos dizer, pão Petrópolis, tanto de pão Focácia, para eu poder saber o total. E cuidado para não errar, que de vez em quando eu dou mais escorregada e esqueço um cliente. Aí eu fico correndo aqui feito louco. Então fiz a minha ficha técnica. Depois da ficha técnica, eu tenho que ver as tarefas e sequências. O que é isso? Vou explicar para vocês o que é isso. Eu tenho que produzir diferentes pães. Por exemplo, vou produzir um pão de centeio com grãos e vou produzir um pão Petrópolis. Qual que eu faço primeiro na maceira? Deveria ser o Petrópolis e depois o centeio. Por quê? O Petrópolis, a massa não vai sujar a maceira. Já o centeio, ele possui grãos. Né? E se eu deixar um restinho de massa ali e vier com Petrópolis depois, eu vou contaminar o Petrópolis. Vai aparecer coisas que eu não quero no Petrópolis. Se for só esses 2, tudo bem. Eu faço primeiro o Petrópolis, depois o centeio. Mas se forem uns 3 pães, eu tenho que fazer o quê? Fazer o centeio primeiro e limpar a maceira. Por quê? A fermentação do centeio é muito mais longa do que o Petrópolis. E se eu for fazer um australiano? Então eu faço centeio, Petrópolis e australiano, porque o australiano não vai sujar o Petrópolis. Então, centeio, boto para fermentar, depois vem o Petrópolis e depois o australiano. O centeio só vai fermentar, acabar a fermentação lá no fim do dia.
O Petrópolis e o australiano vão ser mais ou menos o mesmo tempo de fermentação. Então, dá para acabar um e começar o outro. Tá? Aí vamos lá. Equipamentos e mobiliário. O que eu tenho que ver aí? Minha maceira está funcionando se eu tiver maceira, né? Tá, tudo bem, tudo limpinho. Ih, esqueci de limpar. Então vai lá e limpa. Móveis, bom, meu armário de fermentação. Ih, tá cheio de coisa no armário, meu Deus do céu. Tem que tirar tudo, né? Deixar o espaço para você colocar para fermentar, né? E minha mesa tá suja, tem que limpar. E meus utensílios, tem que limpar, né? Então aqui vamos colocar o de utensílios também. Utensílios, tá? Ok. Aí vamos lá. Ingredientes. Tem que ver se eu tenho todos os ingredientes. E não tenho. Aí complicado. Quando você fizer a tua ficha técnica, que tem isso tudo aqui que você vai precisar, você tem que compras. Só pode começar a tarefa se você tiver isso tudo pronto. E aí, calcular o teu mão de obra. Não, eu vou fazer 6 massas hoje, vou ser o rei da cocada preta, né? Vai se enrolar todo, que não vai dar para fazer. A não ser que você comece meia-noite e acabe meia-noite. Aí até consegue. E vai cair morto aí no meio da sala, né? Tá? Então, e eu preciso de alguém para me ajudar. Porque, pessoal, ainda mais aqui no calor do Rio de Janeiro, né? Você bota a massa aqui em cima da mesa, às vezes a mesa já está até quente. Se pudesse, né, tem mesas que são refrigeradas embaixo. Aí é tranquilinho, ela fica fresquinha sempre, é tranquilo. Né? Mas aqui não. Então, quer dizer, você botou a massa, se for grande a batida da massa, 8 quilos, e for um pão trabalhoso, tipo uma trança, a massa vai fermentar toda. Vai ser um caos para você poder modelar essa massa. Então, se você tiver uma pessoa te ajudando, anda muito mais rápido. Em panificação, pessoal, é muito interessante o seguinte: uma pessoa produzindo faz, por exemplo, 50 pães em uma hora. Então, outra pessoa produzindo 50 pães. Se juntar as duas, vai fazer uns 120, 130. Porque aí você tem um sequenciamento de produção que um auxilia o outro, sai tudo muito mais rápido. Aí vamos lá, tem uma Zé aqui, bater massa. Eu não coloquei aqui. Mão de obra, bater massa. Mas antes disso, eu tenho que pensar na fermentação do pão. Quanto tempo ele vai demorar para fermentar? Vamos supor, eu fiz um pão, ele demora 2 horas para fermentar, 3 horas. Aí vou lá, faço outro pão, demora 2 horas. E esse pão tem 2 fornadas. E esse aqui 2. Ó, um vai coincidir com o outro depois que fermentar, lá no forno. Então você tem que pensar o quê? Em capacidade. O meu forno aqui é um forno de pedra, ele consegue assar 20 formas baby. Não dá para mais do que isso. Então eu tenho que pensar, não adianta eu fazer 40, né? Porque primeiro vai começar a fermentar aqui na mesa, e segundo, eu quero botar no forno e não tem tempo. Se for, por exemplo, pão centeio, é 40 minutos no forno. E aí, como é que vai ficar? O outro está fermentando, vai passar a fermentação. E aí você tem você tem 2 tipos de fermentação principais, acética e alcoólica, beleza pura. Você está passando do tempo de fermentação, o que vem? A fermentação butírica, entre outras. Butírica vem de butano, gás. Daí, algumas vezes, você cheira o pão, está cheirando aquele meio azedo, ruim, né? Gás de cozinha. Foi isso que aconteceu. Não está estragado, mas não dá para comer, extremamente desagradável. Tá? Então tem que pensar isso tudo no teu sequenciamento, na tua capacidade aqui dos teus equipamentos. Que capacidade você tem que pensar? Do forno, da maceira, da tua mão de obra, do teu armário para fermentar a massa. Porque o bom é que você tenha um armário fechadinho,
para evitar o quê? O ressecamento da massa. Aí vamos lá. Depois que você assou, você tem que resfriar. Então imagina só, você tem um armário só, está fermentando, você tirou do forno, onde você vai botar o outro para resfriar? Ah, vai enfiar no mesmo armário. Aí você vai, o pão está quente, vai antecipar toda a fermentação ali. Vai fermentar tudo junto ali que está fermentando quando você puser o pão quente. Entendeu? Então tem que pensar nessa parte de resfriar. O bom é que você tenha 2 armários independentes. Tá? O armário de resfriar, geralmente, é um esqueleto que a gente chama. Ele não tem laterais, nem fundo, nem porta. É para o pão esfriar sozinho. Tá? Sem assim ficar abafado, porque principalmente pão de massa de sal, ele vai perder a crocância se ficar abafado. Bom, fiz tudo isso, aí eu tenho que embalar. E tá faltando saco. Outro dia faltou pratinho para eu embalar o cinnamon rolls. Por sorte, era um sábado de manhã. Fui ali rapidinho na esquina, paguei um preço muito mais alto na loja de descartável e comprei 20 pratinhos. Tá? Então tem que pensar aqui na ficha técnica o que você vai precisar de embalagem. Eu tenho minha esposa que me ajuda embalando. De vez em quando também ela me dá uma mãozinha aqui, quando eu estou apertado. Então, se você não tem, você tem que pensar nisso. Ah, acabei de fazer o pão, estou cansado. Vai embalar. Bota esposa, filho, filha para te ajudar. Então, vamos lá. Aí você tem que ter o que aqui? Ó, etiqueta. Você tem que ter logomarca. Eu vou mostrar para vocês um pão meu embalado já já. E aí, você tem que saber onde você vai armazenar. Você não pode simplesmente, o pão está embalado, e tacar um em cima do outro. Imagina só, brioche e vai o pão de centeio. Não pode botar o pão de centeio em cima. Você tem que ter um lugarzinho, pode botar o pão de centeio e vai o brioche ou o petrópolis por cima. São pães muito mais fofos e leves. E aí, vamos lá, uma coisa que a gente vai inclusive conversar. PV, não é partido verde não, pessoal, é ponto de venda. Você já tem o teu pedido que os clientes colocaram, mas você quer ficar só nesses pedidos ou quer vender esses pães para outras pessoas que não te conhecem? Então você tem que expandir teu horizonte, não ficar, não, só tem esse pedidinho aqui, esse ali, tá bom. Você que sabe, tua capacidade está ociosa, você não está na capacidade máxima da tua maceira ou do teu forno, então tem que pensar isso. O bom é que você sempre ocupe o teu forno ao máximo, ainda mais com o preço que o gás e a energia estão. A maceira também, você otimizando a produção da tua maceira, porque você vai gastar quase a mesma coisa de luz. Tá? E eu estou produzindo 3 pães por cada batida de massa, não está bom. O bom para mim é que eu faça cada vez 20 pães de forma baby. Aí eu estou na minha capacidade máxima. E se eu tiver 2 batidas de 20 pães, melhor ainda. Eu faço uma, aí enquanto uma está fermentando, eu vou lá e faço outra. Aí eu vou ocupar o máximo do meu forno e o máximo da minha maceira. Porque 20 pães são 400 gramas de pão Petrópolis, cada um. 20 vezes 4, 8 quilos. É a capacidade máxima da minha maceira e a capacidade máxima do meu forno. E eu tenho onde armazenar e tenho onde fermentar, tá bom? E vamos lá. Opa, consegui um monte de pedido e tal dos meus clientes. Aí você vai para a entrega. Quando é pertinho aqui de casa, assim, o máximo que eu ando é 15 minutos. Eu vou a pé, porque eu não posso andar de bicicleta, minha coluna está ruim. Aí o que acontece? Cobrar. Eu vou entregar. É ótimo entregar porque você tem um retorno, um feedback do teu cliente sobre o pão que você já entregou para ele, né? E aí tem as sugestões. Você fica conhecendo o teu cliente. É um relacionamento com o cliente, tá? Você está o quê? Fidelizando o seu cliente, tornando ele fiel. Eu vou no cliente, eu
fala, oi, tá bom, tchau. Não vou embora, não vira as costas assim, não. Olha, o pão de centeio, aí eu começo a explicar. Ele tem um sabor mais ácido, é dele mesmo. A baguete, você coloca num forninho, coloca no fogão naquela sanduicheira que fica uma delícia. Não coloca no micro-ondas não, que você não vai ter crocância. Aí o cliente gosta disso. Tem cliente que me passa o zap. Você tem que ter o WhatsApp para conversar, pegar os pedidos e dar orientação para o cliente. E eu faço nhoque também. Como que eu aqueço o nhoque? Aí eu falo, no máximo 4 minutos no micro-ondas. Atira ele um pouquinho antes e deixa no dia anterior na geladeira ou deixa em cima da pia uma meia horinha para tirar um pouco do gelo dele, do congelamento. Porque você, quando vai também, outro dia aconteceu aqui comigo, com a minha vizinha, aqui do lado mesmo. Eu fui, entreguei pão, ela falou, poxa, você tem alguma coisa para eu jantar? Eu falei, tenho. Ela, o quê? Nhoque. Vim aqui em casa, é 2 minutos, é aqui do lado mesmo. Eu nem cobro entrega para ela. E entreguei 2 nhoques para ela. É uma venda que a gente chama adicional. Tá? Não perde viagem, não. E isso aqui eu diria que está no pós-venda. Se enquadra. Essa venda adicional e o pós-venda. O que é o pós-venda? É você saber se o cliente gostou do pão, se ele está satisfeito, se ele achou que o custo-benefício, o que é isso? O que ele pagou e o benefício que ele teve, se foi bom, se ele está contente. O cliente sempre vai querer mais, né? Poxa, esse pão podia ter, em vez de 200 gramas, 400. Tá bom, eu vou cobrar. Outro dia o cliente me pediu, não, eu quero esse pão com mais calabresa. Tá bom, 2 coisas, você vai me pagar mais, ele não tem problema. E o pão vai ficar mais pesado, ele não vai crescer tanto. Ele não tem problema. Fiz para ele. Fiz outros de calabresa normais e fiz esse outro para ele. Porque o recheio, pessoal, quando você bota demais além da conta, ele vai e pressiona a massa para baixo na hora de fermentar e de assar. Então, o cara ficou feliz da vida. Não, esse pão estava ótimo, assim que eu gosto. Muito recheio. Tá bom, cada um com seu cada um, mas não teve o volume que ele desejaria. E aqui, pessoal, só uma dica, um exercício que eu fazia muito para os alunos no Senai. A última matéria que deve ser é essa aqui. Massa 1, eu tenho bater a massa. Então, vamos dizer que são 15 minutos. Aí eu vou modelar, mas tem o descanso. Peraí, vamos botar certinho aqui. Descanso. Ceboleia, né? Aí tem descanso 15 minutos. Aí, então aqui dá 30. Dá 15 mais 15, 30. Aí eu tenho modelagem. Vamos dizer, vou fazer, eu boleio, bati a massa, pesei os pedaços, aí boleio, descansou, aí eu vou abrir e modelar, mais 10 minutos, então dá 40 minutos. Aí vamos lá, fermentar e pincelar, mais 2 horas, então dá 2 horas e 40. E aí eu vou assar 20 minutos, então dá 3 horas o total. Tá? Isso é teórico. Tá? Ok, aí vou fazer a massa 2. Aonde que aqui antes tem a pesagem, tá? Pesagem. Enquanto esse aqui está batendo, eu posso pesar o outro. Onde que eu vou começar a fazer a segunda massa? Eu posso aqui, o quê? Quando esse estiver descansando. Aí vamos dizer que seja a mesma coisa. 15 minutos, aqui é na bater. Aí eu tenho que ver para isso não coincidir com isso. E eu vou assar ao mesmo tempo esse. Vai dar ruim. Uma massa de sal tem uma temperatura, uma massa doce tem outra temperatura. Então não pode assar ao mesmo tempo. E quando vem a massa 3, quando é que ela vai começar? Tem que começar mais para cá. Então você tem que saber ordenar isso na tua produção. Tá? Com o tempo você vai aprender, se Deus quiser. Pessoal, olha só, cuidado aqui, porque se eu estiver batendo e tiver que pesar a massa aqui, aí eu estou com a modelagem dessa ainda em andamento. Então não dá. O que eu posso fazer? Tá? Para ter 100% de segurança, eu faço isso. Tá? Eu começo o quê? Começo a bater aqui.
Aí eu sei que não vai interferir enquanto eu estiver fazendo a modelagem. Tá? O pessoal aqui da Contra-Regra me chamou a atenção, dá um negócio mais fácil para o pessoal. Isso aqui dá para fazer, começar aqui. Só que você tem que ser malandro e correr muito. Tá bom? E aí vem as outras etapas. E essa aqui, então, ó, vem para cá. Essa aqui acabou a modelagem, por exemplo, aí que eu começo a outra, a terceira massa. Ok, pessoal? Espero que isso aqui tenha, assim, dado uma luz para você se tornar o padeiro planner. Planner é aquele que planeja. Ele olha os pedidos e, pumba, já sei o que eu tenho que fazer, como fazer. Eu coloco isso no... Eu faço, pessoal, interessante. Eu faço feirinhas, tá? Por quê? Aí que eu conheço o cliente melhor do que nunca. Né? Então, eu tenho no dia, eu vou fazer 3, 4 pães. Às vezes eu faço a focaccia no dia anterior e de manhã eu tiro ela da geladeira para ela fermentar e eu finalizar. Tudo isso eu tenho que saber o sequenciamento. Eu estou batendo pão e vou ter que assar a focaccia. Vai me esquentar o ambiente. Então, eu tenho que tirar a focaccia no finalzinho. Ainda mais que a temperatura da focaccia é 230 graus que eu asso. E os outros pães são 180. A oficina vai ficar insuportável, né, se eu assar a primeira focaccia. Tá? Vai tudo fermentar em cima da mesa. Então, pensar nisso, pessoal. Tá bom? Espero que tenha ajudado vocês, esclarecido esse emaranhado de coisas aqui. Não é fácil. Só o tempo que vai dar experiência para vocês fazerem isso tranquilamente. Agora, eu sempre escrevo. Sempre planejo meus dias. Quando eu faço feira, são 2 dias de produção. Sexta e sábado, e no domingo eu faço a feira. Se for sábado e domingo, eu não faço mais feira 2 dias seguidos. Por quê? É uma loucura, eu não aguento mais sozinho fazer esse monte de pães. Uma dica para você, quando for fazer uma feira, eu tenho que... A feira me custa R$ 500, tá? Você, para começar a ganhar dinheiro, você tem que vender 1.300. Começar, porque 300 de custo de ingrediente, aí você tem energia, gás, luz, embalagem, despesa de carro de transporte. Né? Para você tirar alguma coisinha, né? Se você fizer 1.300, você pagou 500 da feira, você vai tirar uns R$ 300 para um dia de trabalho, para um dia ficar lá na feira e outro dia trabalhando é pouco. Então, tem que ser mais do que isso. Espero ter ajudado vocês, então, finalmente, e boa sorte. Até o próximo evento.